Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos, muito bem-vindos mesmo, de coração, para mais uma conversa de bom tom. Como sempre fazemos, todas as segundas-feiras tem um vídeo novo no canal da Clínica Tom Trajano. Nosso objetivo é fomentar o autocuidado de uma forma consciente, de uma forma simples, de uma forma bem compreensível. Estamos todas as segundas-feiras, às 8 horas da manhã, produzindo mais um vídeo, e é nosso objetivo que possa lhe ajudar a ver a si próprio e a vida sobre um ângulo diferente do que tenha visto até aqui. Não temos a pretensão nenhuma de esgotar o tema, é apenas um ponto de vista. Afinal de contas, tudo tem a ver com o ângulo de visão que se vê o ponto. Então, se mudarmos o ângulo, veremos o mesmo fato de uma forma diferente, o mesmo fenômeno de um modo que talvez não tenhamos visto antes. Meu objetivo é esse, e eu quero convidá-lo a, nesse momento, dedicar esses minutos a nós, a cada um que aqui está. Eu que estou falando, você que está aí escutando, escute bem com atenção. Se você gostar, ao final do vídeo, dá um like e compartilha com alguém que você acha que vai ser beneficiado também com o tema que aqui nós estamos conversando. Como vocês sabem, na maioria das vezes, nós pegamos uma página do livro Minutos de Sabedoria, que é um pequeno livro muito assim, belo, muito rico, do Torres Pastorino, para apenas guiar, dar um roteiro das nossas reflexões. A leitura de hoje diz assim: não procure evidência pessoal. Reflita que quanto mais exposto à visão alheia, mais se torna alvo de inveja e de ciúme. As vibrações negativas, mesmo que não lhe façam mal, positivamente poderão cansá-lo no trabalho de defender-se. Procure agir discretamente, embora com firmeza, deixando que os vaidosos e vazios se exponham numa evidência de que você, certamente, não necessita para brilhar. O vidro comum brilha muito ao sol, mas o brilho do ouro está escondido no cofre. Nem por isso valerá menos que o vidro. Bem, queridos amigos, mais um texto bastante interessante, bem reflexivo. E aqui, como eu falei, sem a pretensão de esgotar o tema ou o que o texto suscita de reflexão, eu quero contribuir de alguma forma. E aí eu elenquei alguns pontos para essa reflexão. O primeiro é que no contexto atual que nós vivemos, onde as mídias sociais fazem parte da nossa vida, não adianta negar, elas fazem parte. Você pode usar muito ou pouco, estar presente muito ou pouco, mas com certeza ela faz parte da sua vida. A questão é, você lida bem com essa exposição? Se você se expõe, qual é a sua pretensão? Se você foge dessa exposição, qual é também a sua intenção? Aqui eu quero trazer um ponto que, ao meu ver, é muito importante para a nossa reflexão, que é o poder que damos ao outro sobre nós mesmos. Muitos são aqueles que se preocupam demais com o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar. A preocupação com o nome, a aparência, aquilo que os outros poderão falar de negativo, de destrutivo, e muitas vezes, sem perceber, esse peso que dá ao outro faz com que a pessoa se diminua mais ainda. E quantos não deixam de fazer algo com medo do que os outros vão falar? E muitos fazem algo exatamente com medo do que o outro vai falar. O que é importante a gente notar é que a referência, aonde está? Está em si ou está nesse outro? Então, se a referência é o outro, ele vai querer agradar ou vai ter medo de desagradar. E cada vez que nós fazemos isso, nós nos desorganizamos internamente. O exercício de funcionarmos como nós somos, respeitando o nosso jeito de ser, nossos valores, princípios, as nossas crenças, as verdades, quanto mais nós funcionarmos baseados nesses princípios, mais nos fortalecerá. Quando nós deixamos de ser nós mesmos por conta do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar, isso
vai nos desorganizar, nos tornar mais frágil e formando um ciclo vicioso. Nós vamos estar susceptível a novamente e continuamente a repetir esse padrão, gerando mais e mais insegurança interna. Então, as pessoas que se sentem menores, que têm um complexo de inferioridade, por diversos motivos construídos desde a infância na sua história, elas tendem realmente a funcionar como uma criança funciona. Porque para a criança, o outro é a referência. Uma criança precisa mesmo, e a criança necessita do outro para se sentir seguramente amado e, com isso, fortalecer seu autoconceito, sua identidade. Mas muitas pessoas já são adultas e continuam funcionando assim, dando importância ao outro maior do que a si mesmo. E, como eu falei, formando ciclos viciosos. E esses círculos viciosos, eles ficam registrados em caminhos neurais, marcas no nosso cérebro, que levam-nos a tornar o padrão. E, sendo o padrão, tornaremos a repetir. Por isso, quando alguma situação na sua vida lhe fizer parar e pensar, puxa, mas será que o que é que o outro vai pensar? Se você tem algo a falar, a produzir, se você funcionar desse modo, onde a referência é o outro, você pode muitas vezes cair nessa armadilha de um perfeccionismo, cair na armadilha de não achar que realmente aquilo é válido, porque vai sofrer crítica, uma crítica depreciativa, o julgamento, o deboche. Mas com isso você vai estar deixando de ser você e produzir aquilo que você tem para produzir, de acrescentar algo ao mundo, à existência. E quando nós exalamos aquilo que vem do nosso ser, a nossa luz brilha. Quando nós temos algo aparente, somente de aparência, isso se torna vazio, ilusório. Tanto nos fragiliza quanto efetivamente não acrescenta verdadeiramente nada ao outro. Então, aqueles que falam sem ter a vivência, eles podem falar palavras bonitas, mas nós percebemos, a gente percebe que aquilo não é vivenciado, é só teórico. Então, eu convido vocês para essa semana fazermos esse exercício. Quando alguma situação surgir no nosso dia a dia, observarmos se nós estamos sendo verdadeiros ou não conosco mesmo. Fique atento se você precisa mostrar que tem coisas, que tem uma habilidade, com o simples propósito de impressionar ao outro. Essa ilusão é uma armadilha do ego. Você pode inicialmente pensar que é ingênuo, que vai ficar só ali, mas não, as consequências são profundas. Que as suas manifestações sejam baseadas em necessidades reais, saudáveis, para que as consequências também sejam. Se você se perceber durante a semana funcionando dessa forma, pensa. Quem é a referência? É você ou é o outro? Se for você, vá em frente. Permita-se viver o que precisa ser vivido ou não viver se aquilo não te faz bem. Desafie essa crença, esse modo de viver que lhe conduziu até aqui. Experimente pouco a pouco e você vai ver que pode de início ser desconfortável. Você pode ter vergonha, mas com o passar do tempo, se a sua motivação é saudável, você vai perceber que isso vai lhe dar força interna. O empoderamento real, que é esse que vem do nosso alinhamento com essas verdades, com uma verdade que é maior, não é uma verdade pequena, única, de um indivíduo, do ego, uma verdade maior. Então, durante essa semana, faz esse exercício prático, tenta experimentar, sempre observando como você se sente. Você vai perceber que vai lhe fazer muito bem. Eu espero que tenha lhe agregado. Como falei no início, se gostou, dá o like. Se você acha que cabe para alguém, compartilha logo. Vai lhe fazer bem. Paz e bem. Uma feliz semana para você.